Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro dos Salmos, Salmo de número 14. Nós estamos expondo o livro dos Salmos e iniciamos no início do ano com o Salmo 1, já chegamos no Salmo de número 14. A ideia é expor, ao menos esse ano, o chamado livro 1 dos Salmos. Livro 1 dos Salmos. Então chegamos no Salmo 14. Peço que você acompanhe com atenção, com interesse. É a palavra de Deus para a nossa vida, que diz assim ao mestre de canto, Salmo de Davi. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. São corruptos e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Do céu o Senhor olha para os filhos dos homens, para ver se há quem tenha entendimento, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Será que não entendem nada todos esses que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo como se comesse pão e que não invocam o Senhor? Lá ficarão tomados de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Vocês querem frustrar o conselho dos humildes? Mas o Senhor é o refúgio deles. Quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, Jacó exultará e Israel se encherá de alegria. Vamos orar mais uma vez? Pai Celestial, pedimos-te que o Senhor agora aplique ao nosso coração a tua palavra que acabou de ser lida. Que o Senhor fale ao coração das crianças, adolescentes, jovens, adultos, de todos que aqui estão, daqueles que nos acompanham pela transmissão, daqueles que assistirão essa mensagem num outro momento. Fala ao nosso coração. Revela-se, ó Deus, ainda mais a nós e fortalece a nossa vida. E que ninguém, ó Deus, saia daqui ou ninguém, após ouvir essa mensagem, deixe de crer no Senhor e buscar em Cristo o refúgio e a salvação que somente nele há. E é no nome dele, o nosso Redentor, o nosso Salvador, que oramos gratos. Amém. Eu me lembro, queridos, quando criança, de uma piadinha que meu pai contava. Ele contava que num local daqueles que os loucos ficam, o diretor daquele local ficou observando e de repente ele viu um daqueles internos andando por uma corda, uma escova de dente. E o diretor daquela instituição, sabendo que se tratava de um lunático, de um louco, ele foi logo dizendo: rapaz, olha que bonito o seu cachorrinho. E aquele homem que puxava aquela escova de dente olhou para o diretor e disse: cachorrinho? Você é louco? Você não está vendo que é uma escova de dente? E aí aquele homem ficou olhando e disse: puxa, esse está bem, esse eu acho que está curado. Mas bastou virar o corredor, aquele homem que puxava aquela escova de dente, bastou ele virar o corredor, ele olhou para a escova e disse: ei, totó, enganamos mais um. Parece de fato algo absurdo alguém sair andando, puxando uma escova de dentes, acreditando ser aquilo um cachorro. Parece de fato uma grande insensatez, isso de fato é. Mas sabe, queridos irmãos, insensatez, loucura, tolice, não é apenas você viver como um lunático, trocando as coisas, falando com objetos, vivendo como que num mundo paralelo, como pessoas que têm problemas mentais por vezes agem. Insensatez, tolice vai além disso. Há uma insensatez, uma tolice, uma loucura que não advém de um problema mental. Aliás, nós não devemos, é claro, brincar com problemas mentais. Ao contar essa piadinha que era comum naquela época, hoje já não é mais considerada politicamente correta, eu não fiz para desdenhar daqueles que têm problemas mentais, mas justamente para mostrar para os irmãos que há uma diferença. Se por um lado há uma diferença, há, na verdade, também uma igualdade no que diz respeito ao que nós podemos chamar de loucura. Mas a diferença está em muitos que não têm problemas mentais.
muitos que não têm um problema intelectual, mas vivem de forma insensata, como loucos. Pior do que alguém, eu diria, que puxa uma escova de dentes acreditando ser um cachorrinho. Pessoas que têm a sua mente sã, mas o problema delas não é intelectual, mas sobretudo moral. Vivem como se Deus não existisse. Há algo pior do que você trocar coisas, do que você falar com objetos. Há algo ainda mais que pode ser considerado uma loucura ainda maior, uma insensatez ainda maior. Alguém viver num mundo criado por Deus, onde tudo ao seu redor está gritando: Deus existe. Onde ele deveria, ao ver a criação, ao contemplar a criação a si mesmo, dar glórias a Deus, ele viver negando a existência de Deus. Essa é uma loucura maior, porque vem de alguém cuja mente não tem um problema, uma deficiência, é um problema moral. E ao olharmos, queridos, para este salmo, nós aprendemos sobre a natureza da insensatez daqueles que dizem não a Deus. Nós aprendemos também sobre as consequências ou, na verdade, o que esse ateísmo produz. Nós aprendemos também aqui sobre a abrangência dessa tolice, mas nós aprendemos também qual é a solução de Deus para essa tolice. E nós então aprenderemos, queridos, sobre essa abrangência da tolice, aprenderemos em 4 partes. A primeira delas, qual é a natureza da tolice do ser humano? Vejam comigo novamente o verso 1. Diz Davi: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Queridos irmãos, Davi começa esse salmo falando sobre o que diz o insensato no seu próprio coração. Esse salmo, nós não sabemos muitos detalhes acerca do contexto desse salmo. Sabemos que foi Davi quem o escreveu. Qual era o contexto? Não sabemos, não vamos ficar aqui especulando. Mas fato é que o Salmo 14 é muito semelhante ao Salmo 53. Se você comparar, não precisa fazer isso agora, mas você vai ver que são praticamente idênticos, algumas diferenças. No Salmo 53, por exemplo, diferente do Salmo 14, ele não usa o nome de Deus, né? Yahvé, ele usa um outro termo, Elohim. Mas são salmos muito parecidos, muito próximos. Então, e neste salmo, a estrutura do Salmo 14 mostra acerca daquela tolice, da maior tolice, que é a pessoa falar ao seu próprio coração, não a Deus. Davi então começa dizendo: diz o insensato. A palavra insensato aqui do hebraico é Nabal. Se você ouve essa palavra, Nabal, você deve se lembrar lá de 1 Samuel 25, quando Davi tem um encontro com um homem cujo nome era justamente Nabal. E é curioso porque naquele texto de 1 Samuel 25, nós lemos sobre um homem que parece ser a personificação da tolice. Porque essa palavra, de fato, insensatez, que pode ser traduzido por tolice, alguns traduzem como uma estupidez ou até loucura, ela significa justamente um agir tolo, um agir insensato, um agir sem sabedoria, alguém que age sem levar em conta as consequências, alguém que vive de forma como um louco vive. E Nabal, lá de 1 Samuel 25, era um homem assim, como que uma personificação disso. Daí o nome se encaixava bem, e ele tentou contender com Davi, o que era uma loucura, porque ele certamente seria morto, e seria um grande prejuízo ali, mas ele tinha uma esposa sábia, e aquela esposa é que vai interceder por ele, vai dizer para Davi, Abigail diz assim para Davi: não leve em conta o que meu marido está fazendo, não leve em conta o que o meu marido está falando, porque ele é um tolo, ele é um insensato, como o nome dele significa. Já imaginou você se chamar tolo, insensato? Mas aquele homem tinha um nome que correspondia bem às suas atitudes. E um insensato, queridos irmãos, é de fato alguém que age sem levar em conta as consequências dos seus atos. É alguém que não leva em conta, que não usa da inteligência, que não usa da sensatez, que não usa de sabedoria para orientar a sua vida, para tomar as suas decisões, para responder, para agir, para fazer. É um insensato.
E Davi, então, ele começa o salmo dizendo que o insensato, ele fala ao seu próprio coração: não há Deus. A expressão do hebraico aí, a expressão original, não existe a palavra há, não existe a palavra existência, é simplesmente Deus não, ou não Deus. O que significa que a pessoa insensata, ela não considera a existência de Deus, ela diz assim: Deus eu não quero. E faz sentido dizer que o insensato, ele está na verdade dizendo Deus eu não quero, do que dizer Deus não existe. Porque no fundo, o insensato tem gravado no seu coração as leis de Deus. E no fundo ele tem na sua consciência que Deus existe. O insensato, na verdade, é aquele que vive a vida lutando contra a ideia da existência de Deus. Também em Romanos, Paulo escreve que Deus gravou a sua lei no nosso coração. O teólogo da Reforma, João Calvino, ele escreveu sobre o que chamamos de senso da divindade, sobre a semente da religião, o que significa que o ser humano tem na sua consciência. Isso foi Deus quem gravou a lei de Deus. É por isso que um ateu, ele é alguém que, não é simplesmente que ele não acredita em Deus, ele é alguém que luta contra a ideia da existência de Deus. Porque lá no fundo, na sua consciência, a sua consciência está dizendo: existe um Deus e um dia você vai ter que prestar contas a Ele. Existe um Deus e você deve adorá-lo. Mas ele luta contra essa ideia. Ele não quer se submeter à autoridade de Deus. Ele não quer adorar a Deus. E para ele é terrível a ideia de que um dia ele irá se apresentar diante do tribunal de Deus. Então, um ateu é alguém que vive deliberadamente, lutando contra a ideia de que existe um Deus, de que ele se deve se submeter a esse Deus, de que ele deve adorar a esse Deus. O insensato, ele está rodeado por coisas que gritam que existe Deus. E não somente isso, como eu acabei de dizer, ele tem no seu coração. O seu coração está dizendo, ou a sua consciência está dizendo que Deus existe. Por isso ele precisa falar e repetir e continuar falando: não Deus, Deus não quero Deus, Deus não existe. Davi, muito provavelmente, não esteja se referindo ao que hoje nós conhecemos como um ateu intelectual ou um ateu teórico, não somente isso. Mas também a ideia de um ateu prático, um ateísmo prático. É aquele ateísmo de pessoas que dizem até que existe Deus, mas vivem como se Deus não existisse. É como aquele lunático que, ao andar arrastando uma escova de dente, ele reconhece que é uma escova de dente, mas ele quer dizer que, ele quer acreditar que ali é um cachorrinho. Ele é capaz de dizer para os outros: você não está vendo que é uma escova de dente? Você é estúpido. Mas ele continua tratando aquela escova de dentes como um cachorrinho. Alguém que chega a reconhecer que existe um Deus, mas no dia a dia vive como se Deus não existisse, ele está praticando o que nós chamamos de o ateísmo prático. E cuidado, porque este pode ser o seu caso. É possível você estar aqui nesta igreja cantando, reconhecendo que existe um Deus, mas no seu dia a dia você vive um ateísmo prático. Então, em primeiro lugar, nós aprendemos no Salmo o que é a raiz ou a essência da tolice. A essência da tolice é você viver num mundo criado por Deus, onde tudo grita ao seu redor que Deus existe, e você deve reconhecê-lo e dar glória a Ele, dar graças a Ele. E você ter dentro de você também a consciência que está dizendo: Deus existe, você deve se submeter à vontade dEle, você deve glorificar a Ele, e você continua falando, tentando se convencer que Deus não existe, ou que você não quer Deus, você continua vivendo, negando adorar a esse Deus Criador, você continua vivendo sem dar graças a este Deus. Esta é a essência, meus irmãos, da tolice, da loucura, da insensatez. Como eu disse, cuidado. É possível que você esteja vivendo assim. Mas nós aprendemos também, queridos, neste salmo,
Quais são os frutos ou o que essa insensatez produz? Ele diz assim: são corruptos e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. E se você olhar na continuação, você ir um pouco à frente, no verso 4 ele diz: será que não entendem nada todos esses que praticam iniquidade, que devoram o meu povo como se comesse pão e que não invocam o Senhor? São pessoas descritas aqui por Davi, esses insensatos, esses tolos, esses que negam a Deus, que estão repetindo ao seu próprio coração que Deus não existe, que não querem a Deus. São pessoas que não vivem uma vida correta. Aliás, queridos irmãos, deixando Deus de lado, negando a existência do Criador, tentando se convencer que não há um Criador que estabeleceu verdades absolutas, como essa pessoa vai viver? Seguindo quais verdades? Bom, a verdade dele. O que é tão comum, meus irmãos, nos dias de hoje? Um discurso comum nos dias de hoje é: cada um tem a sua verdade. Siga a sua verdade. Outro conselho que às vezes eu ouço até em igrejas isso sendo dito: siga o seu coração. Agora imagine um coração de um insensato. E Jeremias vai dizer que assim é o coração do ser humano. Jeremias, lá no capítulo 17, diz que o coração do homem, ele é corrupto, desesperadamente corrupto. Nós, queridos, não temos um coração bom. Seguir o nosso coração, uma pessoa insensata, como seres humanos são, com um coração insensato, pessoas que tentam se convencer de que não existe um Criador, que tudo que grita que existe um Criador, a pessoa tenta fechar os ouvidos, fechar os olhos para isso. Imagina alguém seguindo o seu próprio coração, vai dar no quê? Em insensatez. É por isso que não devemos seguir o nosso próprio coração. É por isso que precisamos crer no Senhor e seguir a vontade dEle. Mas o insensato, ele tenta negar a Deus, ele não quer se submeter ao Criador, e então ele quer viver do jeito dele. Daí Davi, ainda no verso 1, dizer: são corruptos e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Ateus têm tentado convencer os outros e convencer a si mesmos que não é necessário crer na existência de um Deus para ser uma pessoa boa. Nietzsche, por exemplo, Friedrich Nietzsche, que escreveu um livro que ficou famoso, né? A Gaia Ciência, ele diz nesse livro que nós matamos Deus, que os seres humanos mataram Deus. O que ele estava querendo dizer, na verdade, é que ele entendia que aqueles princípios que antes eram seguidos, aquelas verdades bíblicas que eram seguidas, e ele conhecia porque os seus avós haviam sido pastores, e ele havia sido criado, ele conhecia as verdades bíblicas, mas ele dizia que aquilo estava ultrapassado, que os seres humanos não estavam mais considerando as verdades bíblicas, os princípios fundamentais. Daí ele dizer: Deus está morto, nós o matamos. Aquelas verdades ficaram de lado. E Nietzsche, então, ele defendia que o ser humano, e ele escreveu sobre o super-homem, no sentido de que um homem que é independente da existência de Deus, independente da Bíblia, independente da religião, independente das leis fundamentais. Um super-homem que tem as suas próprias leis e com isso vive uma vida correta. Bem, basta você estudar um pouquinho a respeito de como foi a vida daquele homem, como ele morreu, você vai ver que a ideia dele era uma ideia furada, do super-homem que tem as suas próprias leis, os seus próprios princípios e vai viver uma vida correta e este mundo vai ser bom. Não. As guerras aconteceram num mundo onde as pessoas acreditavam que a religião era ultrapassada, a ideia de Deus era ultrapassada, o Holocausto aconteceu, e tantas outras coisas terríveis, e tem acontecido até hoje. E não adianta a pessoa tentar se convencer
de que ela pode existir e ter uma vida correta, independente de Deus, da lei de Deus. Por que não? Porque ela seguir o coração dela vai dar em impiedade, vai dar em corrupção, vai dar em abominação, como diz aqui Davi no Salmo 1. E como Davi diz no verso 4, vai dar na prática da iniquidade. Então, queridos irmãos, o fruto da insensatez, desse ateísmo, seja ele o ateísmo teórico, intelectual, ou o ateísmo prático, vai desembocar numa vida errada, numa vida de atitudes erradas que vão trazer consequências terríveis para a pessoa e para aqueles que estão ao seu redor, e consequentemente para este mundo, e é o que nós temos vivido. E nesses últimos tempos em que nós vemos esse discurso, siga o seu coração, cada um tem a sua verdade, este livro, as pessoas dizem, é um livro ultrapassado, ou como disse a ex-apresentadora infantil Xuxa, esse livro precisa ser reescrito. O que nós vemos são atitudes absurdas, inconsequentes, barbáries, porque sem Deus, o que é que sobra? Então, meus irmãos, além de vermos qual é a essência da tolice, que é tentar viver como se Deus não existisse, tentar negar a existência de Deus e não se render a este Criador e não dar glória a Ele, nós vemos, queridos, que o que uma vida assim produz é iniquidade. Mas nós aprendemos também nesse salmo, queridos, além da essência e do que essa insensatez produz, nós aprendemos a respeito da abrangência dessa insensatez. Olhe comigo o verso 2. Do céu o Senhor olha para os filhos dos homens, para ver se há quem tenha entendimento. Se há quem busque a Deus. Aqui o salmista usa o que nós chamamos de antropomorfismo, né? Atribuindo a forma humana a Deus, como se Deus se debruçasse do céu para observar o que está acontecendo na terra. E para olhar atentamente, isso é uma figura de linguagem, para mostrar, para que observar atentamente se há quem faça o bem. Já que Davi diz no verso 1, são corruptos, praticam abominações e não há quem faça o bem, Davi diz, Deus olha com atenção para a terra. E Deus olha procurando para ver se há quem tenha entendimento, se há quem busque a Deus. Mas qual é a resposta? Verso de número 3. A resposta é, todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Percebam, queridos, como é terrível a ideia dessa abrangência, dessa tolice, dessa insensatez. O que nós lemos aqui, e Paulo vai escrever isso lá em Romanos 3, é que todo ser humano nasce desta forma. Todo ser humano que nasce espiritualmente morto, ele nasce com um coração insensato, ele nasce ainda que com a sua consciência ali gravada que existe um Deus e as leis de Deus, ele nasce com uma inclinação para negar esse Deus, ele nasce com uma inclinação para ficar dizendo para o seu próprio coração, Deus não. E não fosse a graça de Deus, todos nós ainda estaríamos nessa mesma condição. Você consegue entender isso? Nós somos piores em essência do que alguém que anda puxando uma escova de dente, tratando uma escova de dente como um cachorrinho. Nós, em nossa natureza pecaminosa, negamos, insistimos em tentar negar a Deus e nos desviamos para não nos rendermos a esse Deus, e passamos a servir a nós mesmos, e vivemos uma insensatez no coração, como se nós fôssemos o nosso próprio Deus, e vivemos para nós mesmos. Essa é a condição de todo ser humano, ou como todo ser humano nasce, com essa inclinação. Tirando Jesus Cristo, todo ser humano nasce com essa inclinação, nasceu com essa inclinação, e eu e vocês também. Não há, diz o texto, quem faça o bem, não há nenhum sequer. E é uma insensatez que leva as pessoas a agirem contra Deus e contra as coisas de Deus. Porque no verso 4 ele diz, será que não entendem nada todos esses que praticam iniquidade, que devoram o meu povo como se comessem pão, e que não invocam ao Senhor?
É por isso que Davi, nos parece que Davi não está se referindo a um ateísmo intelectual, de alguém que está fora, mas um ateísmo prático de gente que conhece a lei de Deus, de gente que se relaciona com o povo de Deus e que faz mal ao povo de Deus, talvez até estando dentro do povo de Deus. Essa semana, estudando esse texto, eu li uma frase, alguém disse assim que existem ateus na sociedade, existem ateus até na igreja, só não existem ateus no inferno. Existem ateus até na igreja, só não existem ateus no inferno. É claro, porque no inferno a pessoa será de fato confrontada com a realidade de que ela viveu uma vida tentando negar a existência de Deus e não se submetendo a Deus. E no inferno não haverá nenhum ateu. O desesperador é que no inferno ninguém mais terá chance de servir e de glorificar a Deus, porque já estarão condenados. Mas Davi usa aqui essa linguagem no verso número 4, de devorar o meu povo como se comessem pão. As pessoas que fazem mal, que vão contra Deus e contra as coisas de Deus e contra o povo de Deus de forma natural, como alguém que está comendo um pão, como alguém que está se alimentando naturalmente. A pessoa vai praticando a sua iniquidade nesse seu coração de tolice, negando a existência de Deus, negando se submeter a Deus, praticando a iniquidade de forma natural. É por isso que a gente fica por vezes horrorizado, não somente com os de fora que fazem coisas absurdas, mas com pensamentos que nós temos e atitudes que nós temos, e nós paramos para pensar, como eu fui capaz de pensar isso, dizer isso ou fazer isso? E aí no verso 5 ele diz, lá ficarão tomados de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Então, queridos, nós vemos também qual é o futuro do insensato ou da insensatez. O futuro, meus irmãos, nós vemos no verso 5, é pavor. O insensato, aquele que tenta negar a Deus, que não se submete ao senhorio de Deus, que não dá glórias a Deus, ele vai experimentar pavor. O final da vida de Nietzsche foi um final pavoroso, terrível. Alguém que não se submete ao senhorio do Senhor, tem uma vida de pavor e vai ter um futuro eterno pavoroso. Olha o que diz no verso 6, vocês querem frustrar os conselhos dos humildes, mas o Senhor é o refúgio deles. O ímpio, ele é frustrado, porque existe um Deus zeloso, e como nós cantamos no início do culto, um Deus fiel, que vai guardar o seu povo e vai guardar a sua igreja. Irmãos queridos, nós aprendemos nessa manhã acerca da essência da insensatez, é viver como se Deus não existisse. É tentar convencer ao próprio coração de que Deus não existe. É lutar contra a ideia de se submeter a este Deus Criador. É viver pelo seu próprio coração, pelas suas próprias leis, vivendo para si mesmo. E é uma vida de iniquidade, de injustiça. É uma vida, meus irmãos, de abominação. Nós aprendemos, queridos, também sobre a abrangência dessa insensatez. Todo ser humano nasce desse jeito. E se não for a graça de Deus, vai viver desse jeito e morrer desse jeito. E vai experimentar o que nós lemos aqui nos versos 5 e 6. Vai experimentar pavor, vai experimentar também frustração. Mas em último lugar, eu quero terminar falando-lhes sobre o que Deus faz em relação à nossa insensatez. Vem a oração de Davi. Vem o clamor de Davi no verso 7. Quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel. Quem dera que de Sião, Sião é uma região ao norte de Jerusalém, né, onde havia um monte Sião. Você já deve ter lido no Antigo Testamento várias vezes. Sião se tornou uma expressão para representar Jerusalém, para representar um lugar sagrado, para representar o lugar de adoração. Um comentarista bíblico chegou a dizer: Sião significava o quartel-general de Deus. Foi para onde Davi foi no início do seu reinado e levou a Arca da Aliança. É da onde vem a salvação, em outras palavras. E Davi diz: quem dera que de Sião viesse a salvação de Israel. A salvação, essa expressão salvação, é da onde vem o nome Jesus.
Yehoshua, o nome Jesus. Quem dera viesse a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, Jacó exultará, Israel se encherá de alegria. O maravilhoso, meus irmãos, é que Davi já aponta para a salvação. Davi já aponta para aquele que viria, para nos salvar da nossa própria tolice, para nos salvar da nossa insensatez, para nos curar da nossa loucura moral, de tentar viver como se Deus não existisse. Mas o Deus que existe, veio a este mundo, se fez carne, habitou entre nós, e nós, tolos, insensatos por natureza, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Eu quero que você volte a sua Bíblia, que você abra a sua Bíblia em Romanos 3. Eu quero encerrar essa mensagem lendo com você Romanos 3, onde Paulo aplica este texto. Onde Paulo, a partir do verso 9, ele diz assim: que se conclui, temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E Paulo vai citando outros trechos das Escrituras aqui. Paulo vai aplicar o Salmo 14 aqui, para dizer: nenhum de nós é merecedor de coisa alguma boa. E o ser humano tem um grande problema, porque nós não temos como nos salvar da nossa própria insensatez. Mas olha o que Paulo escreve a partir do verso 21. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Eis aqui, meus irmãos, aquele que Davi disse: quem dera viesse de Sião a nossa salvação, a nossa restauração, pois ele veio, é Jesus Cristo. E Paulo está dizendo aqui: Jesus Cristo é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Você quer ser salvo da sua loucura? Já veio a salvação, já veio o Redentor, que é Jesus. Ele é que nos salva da nossa loucura, da nossa insensatez. Pare de continuar vivendo como se Deus não existisse. Crê em Jesus de todo o coração. Viva fortalecido nele. Pare de viver para você mesmo. De fato, resolva pela graça do Senhor, através da graça do Senhor, viver uma vida de adoração. Aquele que nos criou, aquele que nos comprou através de Cristo, aquele que merece ser adorado.